galera, beleza? Professor Igor Fernandes passando aqui na área para mais um Craftando a UERJ. Vamos nessa, produto novo. O que a gente vai fazer nesse vídeo aqui? Nós vamos corrigir todas as questões de uma prova da UERJ. E aí vamos pegar ano a ano, tudo bem? Então cada vídeo de Craftando a UERJ vai ser sobre uma prova específica. Começando aqui nesse vídeo pela prova de 2015.1, ou seja, o primeiro exame de qualificação da UERJ do ano de 2015. Vamos fazer todas as questões de geografia para poder tirar todas as dúvidas. Qualquer dúvida, qualquer assunto que você queira saber um pouco mais, é só colocar aqui nos comentários ou dar uma olhada aqui no nosso canal para tirar mais dúvidas. Beleza? Vamos nessa, sem mais delongas. Primeira questão, a questão 45, tá vendo aí? Olha só. Fluxo de jogadores de futebol, temporada 2012 e 2013. Atletas transferidos para a Espanha, 162. Então repara, a prova da UERJ ela é uma prova colorida, ela sempre faz um apelo ao texto base. Você precisa observar com muita atenção o texto base. Então olha, eu sempre vou deixar aqui na descrição o material para você baixar e trabalhar com tranquilidade em cima das questões. Repara, você tem aqui atletas transferidos para a Espanha. O que eu quero dizer com isso? Atletas que estão deixando os seus países de origem e estão indo para a Espanha. São 162 atletas. O que chama atenção? Olha, você tem um mapa mundi aí projetado e você tem atletas que estão saindo do Brasil, da Argentina, da África do Sul, do México, da Ásia em geral, ou seja, atletas do mundo todo praticamente que foram para a Espanha, 162. Ao lado dessa representação você tem uma outra que diz assim, atletas transferidos da Espanha, ou seja, atletas que estão saindo da Espanha. Tudo bem até aí? 231. Então, repara, eu tenho a mesma área representada e agora você vai perceber que os lugares são praticamente os mesmos. Olha, Brasil, Argentina, Chile, México, África do Sul, um país ou outro muda. Ou seja, muitos jogadores estão indo para a Espanha, mas muitos jogadores, um número ainda maior, estão saindo da Espanha. Estão indo para onde? Para os países de onde saíram. Tudo bem? Com base na análise dos mapas e dos dados, ou seja, o que nós acabamos de ver, o fluxo de jogadores identifica-se com a ocorrência do seguinte tipo de deslocamento populacional, ou seja, com o seguinte tipo de imigração. Vamos lá. Letra A, tráfico de pessoas. Gente, jogador de futebol, quando eu falo de movimentos, de deslocamento de jogadores de futebol, eu estou falando de tráfico de pessoas, estou falando de uma migração compulsória, forçada, eles estão sendo obrigados a ir para a Espanha? Não. Imagina, o Neymar foi jogar no Barcelona. O Neymar ele representa um tráfico de pessoas? Não, na verdade ele foi muito bem pago e muito bem recebido na Espanha naquele contexto. Então os jogadores de futebol, quando deixam seus países de origem vão para outras localidades, eles estão indo a trabalho, ok? Então não entra na lógica do tráfico de pessoas. Letra B, migração de retorno. Igor, o que é migração de retorno? Migração de retorno ocorre quando a pessoa retorna para o local de origem. Tudo bem? Então vamos supor, eu vou morar nos Estados Unidos, tento um emprego lá, minha vida não prospera como eu imaginava, minha vida não acontece da forma que eu imaginava, e aí eu resolvo voltar para o Brasil. Mas voltar para ficar em definitivo no Brasil, voltar para o Rio de Janeiro, meu local de origem. Isso é uma migração de retorno. Tudo bem? Letra C. Transferências de refugiados. Então eu estou falando aí que nesse caso eu tenho dois mapas que representam refugiados. Então jogadores de futebol são refugiados. Ou letra D, movimentos de transumância. Igor, eu não lembro o que é movimento de transumância. Não tem problema. A migração de transumância é uma migração temporária, quando você se desloca com o tempo estabelecido para o retorno. Então, por exemplo, você é convidado ou convidada a trabalhar numa empresa por 6 meses na Austrália. Você não vai cortar os seus laços, seus vínculos com o Brasil, uma vez que você sabe que depois de 6 meses você vai estar retornando para o Brasil. Ou a situação mais exemplar de transumância ou movimento sazonal, é a mesma coisa, seria a situação dos boia-frias. O que seria isso? Pessoas que são destinadas, que se deslocam no período da colheita para as lavouras e depois de um tempo de colheita retornam para o seu local de origem, ok? Beleza? E aí, dentre essas opções, o que você marcaria? Letra B.
migração de retorno. Igor, fiquei em dúvida entre migração de retorno e transumância. Não tem problema, vamos lá. Nos dois casos, você está falando de movimentos migratórios. Eu acredito que você tenha já eliminado o tráfico de pessoas e tenha eliminado a situação dos refugiados. O jogador de futebol não é refugiado. Refugiado é aquela pessoa que deixa o seu local de origem em virtude de uma perseguição religiosa, política, étnica, onde busca sobrevivência numa outra área, num outro país, ou numa área onde eu tenha o mínimo ali de chance de sobrevivência. Jogadores de futebol são migrantes que estão se deslocando a trabalho, tudo bem? Agora repara, quando eu falo de jogadores, de atletas que estão indo para a Espanha, em nenhum momento eu estou falando que eles estão indo para ficar um tempo específico. Eu não estou falando de jogadores que estão emprestados. Claro, você gosta de futebol, você vai falar, mas fulano de tal foi emprestado para um time e 6 meses depois ele voltou. Aí poderia ser um movimento de transumância. Mas nesse caso não, estou falando de jogadores que foram para a Espanha. Então eles deixaram o Brasil e foram para a Espanha, foram morar na Espanha. E depois de um certo tempo, voltaram para o Brasil. Então se eles foram e agora estão voltando para o mesmo local de origem, que é o que mostra os dois mapas, eu caracterizo como migração de retorno. Tudo bem? Tranquilo? Então não vai ser transumância ou migração sazonal, poderia usar esse termo também, porque ele não estipula na informação do texto base um tempo definido para o retorno. Pelo contrário, ele deixa claro que eles foram para a Espanha, saindo de uma área A para uma área B, e depois ele deixa claro que muitos estão saindo da Espanha e voltando para essa área de origem. Tudo bem? Então, gabarito letra B. Igor, essa questão parecia ser fácil. Ela é fácil? Não, na verdade ela teve um índice de acertos aí, só para você ter uma curiosidade, poder trabalhar com esses dados, ela teve um índice de acerto de 44,15%. O que isso quer dizer? Que aproximadamente 45% das pessoas acertaram. Isso coloca ela com uma questão de nível médio, ok? E acredito que essa dificuldade esteja justamente nessa informação que é muito direta no mapa e nas alternativas B e D, que são muito próximas. Beleza? Tudo bem? Então, se eu estiver pensando num Enem da vida, aí sim eu vou estar com um pouco mais de cuidado em relação à questão de nível fácil, médio e difícil. Mas aí vai uma curiosidade para você. 44%, 0,15 acertaram essa questão. Beleza? Tranquilo? Questão agora, ó, questão 47. Deixa eu descer aqui. Questão 47, vou colocar aqui do meu lado. Olha só. O problema básico das projeções cartográficas é a representação de uma superfície curva em um plano. Pode-se dizer que todas as representações da superfície curvas em um plano envolvem extensões ou contrações, que resultam em distorções ou rasgos. Diferentes técnicas de representação são aplicadas, no sentido de alcançar resultados que possuam certas propriedades favoráveis para um propósito específico. O que eu quero dizer com esse texto, Igor? Não entendi nada. Olha, o texto está falando o seguinte, que basicamente toda projeção vai apresentar, como ele coloca aí, distorções ou rasgos. Por quê? As projeções cartográficas são estratégias que eu uso para representar toda a superfície terrestre num plano. A melhor forma que a gente vai trabalhar aí para se representar a Terra é um globo terrestre. Só que o globo terrestre é um objeto tridimensional, esférico. E quando eu passo esse globo terrestre para um papel, para um plano, eu acabo tendo ou deformações ou distorções. Então eu vou ter alteração de área, ou eu vou ter alteração dos ângulos. Eu não consigo ter uma representação com todos os detalhes, melhor dizendo, representados naquela figura bidimensional. Tudo bem? Aí ele coloca assim no enunciado, ó. Para o propósito específico de reduzir as distorções, tanto de forma quanto de área dos continentes, os resultados mais adequados são alcançados pelas seguintes projeções cartográficas. Ou seja, a melhor projeção, considerando aí reduzir a distorção de área e forma, seria, vamos lá, letra A, está aqui do lado, letra B, letra C e letra D. Letra A. Igor, por que a letra A e por que não as outras? Vamos lá. Na letra A, você consegue observar aqui, ó, uma alteração sutil
na forma dos continentes. Por quê? Você mantém primeiro os paralelos ali, formando aí retas horizontais paralelas em relação à linha do Equador, tanto paralelos meridianos ali formando ângulos de 90 graus nessa porção central, mas você observa que os continentes não apresentam tantas distorções em relação à área, em relação à forma. Por quê? Você meio que preserva um pouco. Repara, a Groenlândia aqui na projeção de Mercator, lembra? Ela é muito distorcida, ela está menorzinha. A Europa, que muitas vezes é distorcida, é superdimensionada na projeção de Mercator, ela também está reduzida em relação ao continente africano. Por que isso? Porque nessa projeção aqui, ó, eu estou dando um destaque maior nessa porção de baixa latitude, e como eu tenho uma curvatura nas extremidades aqui, ó, tanto a leste quanto a oeste, eu acabo possibilitando aí uma menor alteração das áreas. Tudo bem? E por que não a B? Olha só, a B você percebe o seguinte. Primeiro, que as regiões de altas latitudes, o que seriam regiões de altas latitudes? As extremidades, os polos. Se você não lembra, o que é a latitude? É a distância de um ponto em relação à linha do Equador. Então, se eu falo área de alta latitude, eu estou falando de uma área que está distante do Equador. Então, olha aqui nessa projeção. O hemisfério norte, a extremidade norte, e o sul, a extremidade sul, ou seja, o Ártico e a Antártida, estão completamente distorcidos. O Ártico nem aparece tanto, mas olha o tamanho da Groenlândia. A Groenlândia está maior do que a América do Sul, por exemplo, nessa projeção. Então não pode ser. Eu quero que distorce menos, ok? Letra C. Olha a letra C. O que acontece? A letra C é a famosa projeção de Peters, terceiro mundista. A letra C, ela dimensiona, ela aumenta muito o hemisfério sul em relação ao norte. Então repara, o continente africano está muito distorcido, chega a estar esticado no sentido norte-sul em relação ao que realmente costuma ser. Então, nessa representação da letra C, você tem uma distorção muito grande do continente africano, por exemplo, da América do Sul. E a letra D? A letra D é surreal. Por quê? Você acaba tendo uma distorção muito grande da Ásia, beleza? Você tem uma representação muito singular. Você não representa uma parte do norte e do sul. Você tem um vazio aí, um corte abrupto, por exemplo, na Antártida. Então você acaba tendo não respeitando as distorções e as áreas dos continentes. Diante dessas opções, a melhor representação, aquela que apresenta uma menor distorção em relação à área e forma, letra A. Beleza? Tranquilo? Tudo bem? E aí vai um desafio para você. Coloca aí nos comentários, se você está sabendo bem essa matéria, o nome da projeção da letra A. Vamos nessa? Quero ver, e aí eu respondo se está certo ou errado. Valeu? Próxima questão. Só um detalhe, para quem gosta dessa informação, essa questão 47 de projeções cartográficas, ela tem aí um índice de acertos maior do que a anterior, 62,71% de acertos, ou seja, aproximadamente 63% de acertos nessa questão, beleza? Próxima questão que eu marquei aqui é a questão número 50. Vamos lá. Olha só a questão 50. Questão de meio ambiente. A ONU e o meio ambiente. E aí tem uma imagem do Greenpeace, beleza? A WWF, uma outra instituição importante na luta ambiental, e um texto. Olha, pode-se dizer que o movimento ambiental começou séculos atrás, como resposta à industrialização. Após a Segunda Guerra Mundial, a era nuclear fez seguir temores de um novo tipo de poluição por radiação. Em 1969, a primeira foto da Terra vista do espaço tocou o coração da humanidade, com sua beleza e simplicidade. Em 1972, a Organização das Nações Unidas convocou a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, sobre o Ambiente Humano, na Suécia, em Estocolmo. É a Conferência de Estocolmo de 72. A declaração final do evento contém 19 princípios que representam o manifesto ambiental para os nossos tempos. Ou seja, a partir da Conferência de Estocolmo que eu começo a debater com mais ímpeto a questão da sustentabilidade e também da conscientização ambiental. A Conferência de Estocolmo e o surgimento de organizações ambientalistas como o Greenpeace e o WWF
provocaram mudanças na percepção social da questão ambiental no final do século XX. Dentre essas mudanças, a mais difundida foi a conscientização da letra A, limitação da tecnologia moderna. Letra B, foi mais difundida a conscientização da dimensão da interferência humana. Letra C, foi mais difundida a conscientização da recorrência do desmatamento intenso. Ou letra D, da insuficiência do abastecimento alimentar. Ou seja, a partir da Conferência de Estocolmo, eu começo a ter uma conscientização maior em relação ao quê? Letra B, dimensão da interferência humana. O que acontece? A partir da Conferência de Estocolmo, como eu falei ainda agora, eu começo a discutir como a ação humana compromete o desenvolvimento ambiental e compromete a qualidade de vida atual e futura. Então, a partir da Conferência de Estocolmo, eu começo a me preocupar com o futuro. E aí eu passo a debater a ideia de conscientização, de sustentabilidade, de preservação. Então eu ganho força, ganho escopo o discurso ambiental e eu passo a difundir cada vez mais a consciência ambiental, porque eu começo a provar com imagens de satélites, com datações, com experimentos, com investigação, que a interferência humana no espaço terrestre é cada vez maior e que as consequências dessa interferência são cada vez mais irreversíveis. Por isso a letra B. Tudo bem? Letra A, limitação da tecnologia moderna. Cara, na verdade, eu não vou ter uma conscientização da limitação da tecnologia, porque a tecnologia vai continuar avançando a partir dos anos 70. Hoje nós estamos num mundo ainda mais tecnológico comparado àquele período. Letra C, a recorrência do desmatamento intenso. Sim, eu continuo tendo um aumento do desmatamento, mas antes disso já era perceptível. Beleza? Eu quero o seguinte, o que é o grande foco, o que passa a ser difundido a partir de 72? A consciência ambiental, a ação que vai alarmar, que vai mostrar como o homem vem impactando o meio ambiente. Letra D, a insuficiência do abastecimento alimentar. Quando eu falo de insuficiência de abastecimento alimentar, só para mostrar que não pode ser letra D, eu posso lembrar da teoria malthusiana, que já apontava, segundo os malthusianos, para a ineficiência, para a insuficiência, melhor dizendo, no abastecimento alimentar, que já apontava que seria muito difícil, segundo os malthusianos, abastecer uma população que crescia mais do que a produção. Aí depois eu posso falar da teoria neo-malthusiana, que também dialogava com a questão alimentar. Posso falar da teoria reformista, que também falava sobre isso. Quando Milton Santos, por exemplo, deixa claro que o problema da fome não é a produção, é a má distribuição. Então a questão alimentar já vem sendo trabalhada antes da conferência. Estocolmo, beleza? Então questão 50, 2015.1, letra B de bola, ok? Essa questão teve aí um índice de acerto de 59,77%, também considerado uma questão de nível médio, ok? Questão agora, ó, 51. Vamos nessa. Questão 51 na tela. Vamos ter que mudar. Sim, os nossos hábitos. Lei do lixo. Então repara, eu tenho um casal que está sentado ali num ato de desespero no seu telhado, beleza? Em volta da casa eu tenho uma série de informações que deixam claro que eles estão com muito lixo. Talvez esteja ocorrendo aí uma enchente, por exemplo, muito lixo, quase colocando a vida dele em risco. E aí ele tem um jornal escrito Lei do Lixo e falando, temos que mudar os nossos hábitos. Poxa, fica muito claro. Então qual é o principal hábito que nós temos que mudar? O descarte de material, a produção de lixo, a conscientização sobre o tratamento do lixo. Então é uma questão que vai falar sobre meio ambiente e poluição. Ok? Aí para ficar claro, olha o enunciado. Não, primeiro tem um texto base para depois vir o enunciado. O lixo gerado, especialmente nas cidades mais populosas, se tornou no último século um dos fatores causadores de impactos ambientais, nem sempre reversíveis a curto prazo. Então, eu já estou te informando, UERJ, o lixo é um problema, sobretudo nas grandes cidades superpopulosas, e nem sempre você tem como resolver esse problema. Ok? Em curto prazo. Aí vem o enunciado.
Um dos problemas e uma das soluções relativos ao acúmulo de lixo em áreas urbanas estão apresentados em parou. Muito cuidado com esse tipo de questão que a UERJ adora. Causa e consequência, como que é? Caraca, fugiu a palavra. Quando é em sequência, me ajuda aí nos comentários, cara. Respectivamente, ou aqui ele fala um problema e uma solução, causa e consequência. Vamos lá, eu quero um problema e do lado eu quero uma solução. Letra A, um problema para o acúmulo de lixo nas grandes cidades, nas áreas urbanas, seria a poluição de ecossistemas fluviais. Letra B, um problema seria o aumento da emissão de gases. Letra C, um problema seria a destruição de reservas florestais. Ou letra D, um problema seria a diminuição dos reservatórios de água. Agora eu vou ler separadamente as soluções, tudo bem? Então, olha, letra A. Uma solução que eu posso encontrar é a coleta seletiva para a questão do lixo. Letra B. Uma solução seria a remodelação de áreas de riscos. Letra C. Uma solução seria a reciclagem de resíduos tóxicos, os outros que se virem. Letra D. Uma solução seria a redistribuição de núcleos populacionais. Então, basta mudar as pessoas de lugar. Agora vamos ler juntos. O que você marcaria? Letra A, poluição de ecossistemas fluviais e coleta seletiva a solução. Letra B, aumento da emissão de gases o problema, remodelação de áreas de risco a solução. Letra C, destruição de reservas florestais, solução, reciclagem de resíduos tóxicos. Letra D, o problema seria a diminuição de reservatórios de água e uma solução seria a redistribuição dos núcleos populacionais. E aí? A imagem te ajuda. Gabarito letra A. Um problema é a poluição dos ecossistemas fluviais. Por que eu falei que a imagem te ajuda? Porque se você lembra que ecossistemas fluviais eu estou me referindo aos rios, então a poluição dos rios é mais ou menos o que a imagem está mostrando. A poluição dos rios contribui para a ocorrência de enchentes, ok? E uma solução seria a coleta seletiva, que aí você vai diminuir a quantidade de lixo, ok? Gerado. Então tá certo a letra A. Letra B, aumento da emissão de gases. Cara, eu tenho um problema da emissão de gases, sobretudo quando eu falo de aquecimento global, só que a questão está trabalhando a questão dos resíduos sólidos. Então o principal problema aí vai ser o quê? O descarte do material, esse material sólido que vai comprometer o espaço, ok? E a solução, a remodelação de áreas de riscos. Então fazer um novo estudo e mudar onde eu vou pontuar as áreas de riscos. Isso resolve o problema? Não, na verdade, para resolver o problema eu tenho que atuar em cima do lixo e não da população, das áreas de riscos em si, ok? Letra C, a destruição de reservas florestais. Diretamente é isso o principal problema quando eu falo do lixo. Na verdade, quando eu tenho as áreas urbanas, eu já percebo forma de dizer, né? Eu já percebo uma grande destruição de área de vegetação para a expansão dessa área urbana. Aí, uma solução, reciclagem dos resíduos tóxicos. Só os resíduos tóxicos? Na verdade, eu tenho que buscar a reciclagem de resíduos em geral, se possível. E claro, não só a reciclagem, a reutilização, a redução do consumo, a fiscalização ambiental, ok? Letra D, diminuição dos reservatórios de água. Então basta diminuir a quantidade de rios, de reservatórios, e eu resolvo o problema do lixo? Não, né? Redistribuição de núcleos populacionais. Então basta mudar as pessoas de lugar que eu resolvo o problema? São só as pessoas que diretamente contribuem para o aumento dos lixos urbanos? Não. Então gabarito letra A. Quer uma boa notícia? Principalmente se você acertou essa questão. Essa questão é trabalhada como uma questão fácil, porque ela teve mais de 70% de acerto. Ela teve 83,2% de acertos. Ou seja, uma questão de nível fácil. Isso é legal para você considerar. Ok? Tranquilo? Dúvidas? Deixa aqui nos comentários que eu tenho prazer em te ajudar. Questão 52. Vamos lá. Olha aí, questão 52 na tela. Os sertões. Marcado pela própria natureza, o Nordeste do meu Brasil, ó solitário sertão, de sofrimento e solidão, a terra é seca, não se pode cultivar. Morrem as plantas e foge o ar. A vida é triste nesse lugar. Sertanejo é forte,
supera a miséria sem fim. Sertanejo, homem forte, dizia o poeta assim. Foi no século passado, no interior da Bahia, o homem revoltado com a sorte do mundo em que vivia. Ocultou-se no sertão, espalhando a rebeldia, se revoltando contra a lei que a sociedade oferecia. Os jagunços lutaram, até o final, defendendo Canudos, naquela guerra fatal, um samba do Grêmio Recreativo Escola de Samba, em cima da hora. Os livros Os Sertões de Euclides da Cunha abordam o episódio da Guerra dos Canudos, de 1896 a 1897, organizando seu texto em 3 partes: a terra, o homem e a luta. A letra do samba, inspirada nessa obra, apresenta uma imagem do sertão nordestino vinculada ao seguinte aspecto. Vamos lá, vamos observar o que o samba está querendo retratar. Marcado pela própria natureza, o Nordeste do meu Brasil. Ou seja, o Nordeste ele é marcado pelas condições naturais. Ó solitário sertão, de sofrimento e solidão. A terra é seca, mal se pode cultivar. Morrem as plantas e foge o ar. A vida é triste nesse lugar. Então o que o samba está querendo falar? Que a vida é triste, que é difícil viver no sertão. E por que é difícil? Porque a própria natureza traz essa dificuldade. Para você que está mais atento, ele está atrelando essa dificuldade às condições naturais, sobretudo ao clima do sertão, que é tropical semiárido, baixo índice pluviométrico. Como é um ambiente muito seco, é muito triste, é muita pobreza, é muita fome. Então o problema do sertão é a seca, segundo essa imagem aí construída. Tudo bem? Aí ele continua assim, ó. O sertanejo é forte, supera a miséria sem fim. Sertanejo, homem forte, dizia o poeta assim. Ou seja, o sertanejo, apesar de tudo, ele é forte. Porque naturalmente ele é condenado, ele é moldado para ser o quê? Fraco. Tudo bem? Então, como ele luta contra essa diversidade, ele é forte. Foi no século passado, no interior da Bahia, um homem revoltado com a sorte do mundo em que vivia. Ocultou-se no sertão, espalhando a rebeldia, se revoltando contra a lei que a sociedade oferecia. Ou seja, todo sertanejo é um valente, é um resistente, ele é forte, porque ele naturalmente ele tende a ser triste, fraco, devido às condições naturais. É mais ou menos isso que o samba está falando. Então vamos lá. A letra do samba inspirada nessa obra apresenta uma imagem do sertão nordestino vinculada ao seguinte aspecto. Letra A, mandonismo local. Letra B, miscigenação racial. Letra C, continuismo político. Ou letra D, determinismo ambiental. E aí? Letra D, determinismo ambiental. Porque quando o samba destaca que o quadro natural do sertão traz a tristeza, faz a vida ser mais difícil lá, ele está querendo determinar, ele está trazendo uma ideia de que todo mundo ali já nasce determinado pela condição natural. Tudo bem? Então, quando ele fala sertanejo é forte, supera a miséria sem fim, ele já está falando que é determinado a miséria ali, que todo mundo que nasce ali tem uma condição de miserabilidade devido à influência desse quadro natural, ok? Então ele trabalha com uma ideia de determinismo ambiental. Ah, fulano é assim porque naquela área é assim. Ah, o carioca, ele gesticula mais, ele é mais alegre, ele é mais simpático, ele é mais dançante, porque o Rio de Janeiro é muito quente, então as pessoas não ficam tanto em casa, elas vão para a rua, e por ficarem na rua acabam se relacionando mais. Em contrapartida, a população do sul do país é muito fria, se comunica pouco, é menos festiva, é menos alegre. Por quê? Porque o frio lá é muito intenso. Então são discursos que adotam uma postura determinista, ok? Ambientalmente falando. Beleza? Tudo bem? E Igor, por que não é C? Continuismo político. Não tem a ver com voto de cabresto? Não. O samba não fala da questão política, o samba não retrata, por exemplo, a ideia dos coronéis, do controle dos votos, do uso dessas condições para perpetuação política, não. Ele está falando sobre a condição natural que influencia a vida da população. Por que não B? Miscigenação racial. Pelo mesmo motivo, o samba ele não fala de miscigenação, de culturas diferentes, de etnias diferentes. Ele fala da resistência do sertanejo em relação às condições naturais, da determinação que ele tem.
uma vez que ele está ali num ambiente que é determinado pela tristeza trazida pelas condições naturais. A mesma coisa, mandonismo local. Não, na verdade, como eu falei, o samba retrata uma condição natural, logo no seu início. Tranquilo? Para você que gosta, essa questão aqui, 52, ela teve um índice de acertos baixo, mais ou menos, 40%, 40,9%. Então, é uma questão muito mais para o difícil do que para o médio e fácil, ok? Considerando que a UERJ determina o seguinte: questão fácil com mais de 70% de acerto, questão difícil com menos de 30% de acerto. Se essa está com 40%, arredondando já, o que eu estou percebendo? Que ela está muito mais para difícil do que para fácil, beleza? Tudo bem? Questão 53 agora. Vamos lá. Questão 53. Rússia formaliza a anexação da Crimeia. A Rússia anexou formalmente a Península da Crimeia a seu território, depois de um duro discurso do presidente Vladimir Putin, em meio a pesadas críticas aos Estados Unidos, à União Europeia e ao governo interino da Ucrânia. Calma, não é uma questão recente. Questão de 2015, retratando o que aconteceu em 2014. É claro, você já sabe que esse conflito, essa tensão entre Rússia e Ucrânia é histórico e que, na verdade, a anexação da Crimeia é um capítulo anterior à atual guerra entre Rússia e Ucrânia. Vamos lá. Segundo ele, o Ocidente cruzou uma linha vermelha ao interferir na Ucrânia. A Crimeia sempre foi e é parte inseparável da Rússia, declarou o presidente russo. O evento abordado na reportagem está simultaneamente associado ao presente e ao passado dos povos envolvidos. Para explicar essa ação russa em relação à Crimeia, são fundamentais os seguintes interesses do atual governo Putin. Letra A. Superar o pan-eslavismo e reduzir a diversidade étnica. Então, o objetivo do Putin... Depois eu falo, senão eu vou acabar dando resposta. Letra B. Estimular a economia, ampliando a produção energética. Letra C. Combater a corrupção, reconstruir a geopolítica global. Ou letra D. Reforçar o nacionalismo e consolidar a geoestratégia militar. Qual foi aí o fundamento, o que está por trás da anexação da Crimeia ali em 2014, 13, 14, naquela questão separatista da Crimeia, que tem como pano de fundo uma aproximação entre a Ucrânia e a União Europeia, com a Ucrânia pisando no freio, voltando atrás, e aí parte da população da Crimeia se colocando contra o governo ucraniano, e eu tenho uma questão interna na Ucrânia, com parte da população da Crimeia pró-Rússia, defendendo uma separação da Ucrânia, uma movimentação para a anexação da Rússia, e a Rússia, por sua vez, apoiando esses rebeldes, que vai culminar com a anexação da Crimeia, aí, como mostra o texto. Qual é o fundamento por trás da anexação da Crimeia? Letra D. Reforçar o nacionalismo, até porque você tem ali uma construção de uma identidade nacional histórica, lembrando que Ucrânia e Rússia fizeram parte da União Soviética, você tem uma parte da população ucraniana que tem uma construção histórica, identitária pró-Rússia, então você tem ali uma formação de grupos que se identificam e um crescimento de um nacionalismo muito grande na Rússia. E o Putin, com esse discurso de anexar a Crimeia, ele acaba reforçando essa ideia de que somos próximos, somos irmãos. Precisamos proteger a Crimeia e boa parte da Ucrânia dessa influência ocidental. E uma outra alegação, um outro fundamento, um outro argumento, é a consolidação geoestratégica militar da região, porque com o controle da Crimeia eu passo a ter um controle, uma influência ainda maior sobre a região do leste europeu, beleza? Então, gabarito, letra D de dado. Igor, por que não a letra C? O objetivo era combater a corrupção e reconstruir a geopolítica global. A geopolítica global, a nova ordem mundial já está em curso desde o final da Guerra Fria, e o Putin, quando ele alega, por exemplo, que o Ocidente ultrapassou dos limites, se aproximou muito da Ucrânia, ele não está indo contra, não que ele seja a favor, mas ele não está indo diretamente contrário à questão da corrupção, das questões políticas internas. Ele está indo muito mais numa lógica de interesse da Rússia em relação à região.
beleza? Então não é, vou proteger a Ucrânia da corrupção, vou invadir a Ucrânia, vou adicionar a Crimeia porque eu quero promover um governo na Ucrânia mais democrático, um governo menos corrupto. Não, não é esse o interesse do Putin. Estimular a economia e ampliar a produção energética, na verdade, não. O interesse ali, como eu falei, é estratégico, é militar, beleza? Então, questão 53, gabarito letra D. Questão com 53,72% de índices de acertos, ou seja, uma questão de nível médio mesmo, cerca de 50%, beleza? Que está muito voltada para o contexto geopolítico da época. Uma informação importante dessa questão, que é bem interessante, é uma prova de 2015.1 com uma questão de 2014, ou seja, do ano anterior. Então é bom você pegar essa ideia. A UERJ ela é uma prova extremamente atual, não que vai falar de um assunto da semana anterior, do mês anterior, a não ser que seja um assunto muito forte. Por exemplo, estamos hoje em 2025, na prova do ano passado, em 2024, no segundo exame de qualificação, você teve uma questão falando sobre as enchentes da região sul do país. Aí era um assunto muito forte, muito importante para ser trabalhado no vestibular. Mas quando eu falo de geopolítica, de algumas ações, é interessante, porque a UERJ costuma cobrar assuntos de anos anteriores. Então, por exemplo, nesse momento a gente pode pensar sobre a taxação dos Estados Unidos, sobre a questão da Rússia e da Ucrânia envolvendo a economia brasileira, beleza? Sobre o crescimento da extrema-direita na Europa. Então, é uma boa você dar uma olhada nos principais assuntos de 2024 e início de 2025, ok? Vamos nessa. Próxima questão. Questão 54. Vamos nessa. Olha só. A fábrica da Ford, em River Rouge, nos Estados Unidos, inaugurada em 1928, ocupava 8 quilômetros quadrados e chegou a ter 120 mil operários. Presta atenção nesses dados, eu vou repetir. A fábrica da Ford, nos Estados Unidos, de 1928, ocupava 8 mil quilômetros, ou seja, era gigante, e tinha mais de 120 mil operários. Agora olha para a imagem ao lado. Fábrica da Ford em Camaçari, no Brasil. Então a Ford não está mais nos Estados Unidos, nesse caso ela está aqui no Brasil. Nesse caso, a gente sabe que a Ford já saiu do Brasil. Vamos pegar a questão. Inaugurada em 2001, ocupa 1,6 km quadrados, ou seja, uma fábrica muito menor, menos da metade da área daquela fábrica antiga, e tem só 8 mil operários. Ou seja, o que está acontecendo? Eu diminuo o espaço de produção, eu saio para outros países e uso menos operários. Tudo bem? As diferenças observadas que nós acabamos de identificar entre a fábrica fordista e a fábrica pós-fordista, lembrando, pós-fordismo, você vai pensar num período pós-década de 70, com a ascensão do toyotismo, ou seja, produção de just-in-time, produção por demanda. Então você vai pensar assim, ó, Fordismo, produção em série, produção em massa, aquele modelo que deu muito certo a partir do momento que eu tenho um crescimento da economia estadunidense por volta da década de 40, 50 e 60, um modelo com uma produção rígida, uma mão de obra monovalente, que incentiva o consumo, que vai estar muito alinhado com a ideia do modo de vida americano. Então o Fordismo é aquela produção em série, lembrar do filme de Charlie Chaplin. Pós-Fordismo, e você pensa no toyotismo principalmente, é aquela produção por demanda, produção extremamente tecnológica, produção diversificada, com um avanço tecnológico que permite que eu produza em vários lugares ao mesmo tempo. Ela vai estar muito mais relacionada, atrelada à globalização atual, ok? Então vamos lá. As diferenças observadas entre as fábricas são explicadas principalmente pela introdução da estratégia de organização produtiva denominada. Então, qual é a organização que eu vou perceber nessa ideia aí dessas imagens? Letra A, regulação. Letra B, terceirização. Letra C, padronização. Ou letra D, hierarquização. Qual dessas características de cara você associa ao modelo pós-fordista, a produção atual? Letra B, a terceirização. Eu não preciso ter uma mega fábrica com 120 mil operários
tomando conta, prestando serviços diretamente a mim. O que eu penso? Eu terceirizo, ou seja, eu contrato empresas que vão prestar serviços dentro da minha produção. Então, por exemplo, eu imagino a Apple. A Apple ela vai ter a Pegatron na China, que vai ser responsável por efetuar a montagem do iPhone 16. Enquanto isso, ela vai ter uma outra empresa que vai prestar um serviço de extração de recursos para a produção de telas. Isso na África do Sul, vamos supor. Enquanto isso, ela vai ter uma outra empresa na Alemanha que vai ser responsável pela produção de uma outra parte operacional do iPhone. Ou seja, eu vou flexibilizando também essa estrutura produtiva, eu vou terceirizando. Outras empresas vão fazendo as etapas. E aí no final eu tenho o meu produto. Então isso faz com que eu tenha uma redução da área produtiva e uma desconcentração produtiva. Tudo bem? E também, claro, uma redução dos encargos com esse grande número de trabalhadores que eu terei que controlar se eu não tiver essa terceirização. E por que não as outras? Letra A, regulação. A regulação ela não é uma característica atrativa nesse modelo pós-fordista. Na verdade, no modelo neoliberal, nesse modelo pós-fordista, quando eu falo de produção, a regulação muitas vezes ela atrapalha. O que eles querem, na verdade, era uma desregulamentação. Letra C, a padronização. Não, padronização é uma característica fordista, ok? Que seria tudo igual, tudo padronizado. E hierarquização, na verdade, não. Eu tenho sim uma relação de poder entre essas fábricas, mas eu vou sempre buscar o quê? Uma flexibilização, uma terceirização, uma diversificação produtiva, ok? Então, letra B, terceirização. Essa questão teve aí um índice de acertos de 62,61%. Então, uma questão de média fácil, tudo bem? Agora vamos trabalhar a questão 55. Estamos acabando. Olha só, o movimento e a avenida. Em vista da importância do exército para a classe dominante, não é de admirar que o tráfico militar fosse o fator determinante do planejamento das cidades, exemplificado pelo traçado das avenidas de Paris, proposto pelo prefeito Haussmann entre 1853 e 1870. Então é um texto que está falando sobre a importância do exército para as classes dominantes nas ruas de Paris, e o exército sendo um fator determinante no planejamento da cidade, ok? Com as ruas das avenidas de Paris facilitando essa imposição. Aí você tem agora um outro texto. Topografia da maré facilita a ocupação pelo exército. Ao adotar no Complexo da Maré estratégia semelhante à utilizada para ocupar os complexos do Alemão e da Penha, o exército vai encontrar mais vantagens do que desvantagens, apesar de a nova região ser maior e mais populosa. A topografia da área, ou seja, a superfície, o terreno da área a ser pacificada, é plana e as ruas são mais largas, fatores que acabam facilitando a distribuição do efetivo e as manobras dos veículos militares. Por quê? Quando eu falo do Complexo Alemão, e uma coisa importante, Rio de Janeiro você tem que estudar. Sempre cai Rio de Janeiro na UERJ, um conteúdo que vai cair na sua prova. Vamos lá. Quando eu penso, por exemplo, no Complexo Alemão, Complexo da Penha, eu tenho morros antigos, mas eu tenho morros, ladeiras. E aí quando eu vou pensar naquela proposta de política pacificadora, que se caracterizava pela entrada do poder público, das forças de segurança, a construção de unidades de polícias pacificadoras, ou seja, fixos, prédios que vão ser impostos, que vão ser postos, melhor dizendo, nas comunidades, nas favelas, para controlar a segurança daquela área, combatendo o crime organizado, segundo o projeto, expulsando os criminosos e trazendo a sociedade para mais próximo da polícia, eu tenho uma dificuldade no intuito de implementação do projeto. Por quê? Eu imagino um morro do Complexo da Penha, onde para entrar com tropas militares, como mostra naqueles filmes, aquelas séries lá do Alemão, você tem dificuldade, porque são vielas, ruas estreitas e íngremes. Então o que o texto está falando? Diferente do Alemão, diferente do Complexo da Penha, na Maré não. Como é uma área de baixa altitude, que cresceu às margens da Baía de Guanabara,
onde eu tenho um terreno de baixo valor imobiliário, depois a gente vai fazer várias questões sobre isso. Geralmente no Rio de Janeiro você tem uma ocupação desordenada nessas áreas, em função do custo do terreno e da proximidade com o centro, mas enfim, no Complexo da Maré eu tenho ruas mais estreitas, mais afastadas e planas, favorecendo deslocamentos militares. Apesar das muitas diferenças existentes entre Paris no século XIX e o Rio de Janeiro no século XXI, juro que se ele não colocasse no texto nem ia perceber a diferença entre Paris e Maré e achar que era a mesma coisa, os textos apontam para manifestações do exercício do poder militar em ambas as cidades. Nos dois contextos, é reconhecível a seguinte relação estratégica entre o espaço da cidade e a ação do Estado. Letra A, sítio urbano e polarização política. Letra B, morfologia urbana e controle social. Letra C, hierarquia urbana e segurança pública. Ou letra D, centro urbano e marginalização econômica. E aí? Letra B, morfologia urbana e controle social. Mas deixa eu explicar por que não as outras e por que a B. Letra A, sítio urbano. Como que eu vou analisar? O que é sítio urbano? Vai ser o tipo de terreno em que eu tenho um crescimento urbano, em que a cidade se desenvolve. Então, por exemplo, cada área urbana tem o seu sítio urbano. Você vai ter um sítio urbano mais montanhoso, com muitas ladeiras, por exemplo, em Ouro Preto. Você vai ter um sítio urbano mais plano, com predomínio de planícies, como Rio de Janeiro, Paraty. Então, você pensa em sítio urbano, você atrela isso ao tipo de terreno em que se desenvolve, que se expande aquela área urbana. Só que olha o que ele coloca logo depois, polarização política. O texto da Maré e o texto de Paris, eles não deixam claro que existe uma polarização política nesse contexto. Ele não está deixando claro que parte da população apoia ou acaba tendo uma relação mais próxima com um grupo político e uma outra parte com o outro. Não. O que ele aborda? Primeiro, que em Paris, o exército ele vai ser importante para as classes dominantes, controlar as classes periféricas, marginalizadas. E aqui na B ele fala que o exército vai ser importante para se colocar nessa região mais populosa num processo de pacificação, ou seja, de controle sobre aquela área, beleza? Então não vai ser polarização política porque ele não dimensiona a questão política. Letra B, morfologia urbana. O que seria morfologia urbana? Ainda assim, a estrutura, a forma de relevo que eu tenho naquela área, o perfil que eu tenho de solo daquela área, tanto de Paris quanto do Maré, tá certo? E o controle social. O controle social sendo percebido justamente com a ação do poder público, se impondo com as suas forças, com o seu exército sobre essas populações. Então, por isso a ideia do controle social, beleza? Letra C, hierarquia urbana. O que é hierarquia urbana? É a relação entre as cidades, a influência que as cidades maiores exercem sobre as menores. Ele não diz isso, ele não trabalha com a relação entre, por exemplo, Rio de Janeiro e Cabo Frio, Rio de Janeiro e Niterói, Rio de Janeiro e São Paulo. Não, ele também não faz uma relação de importância entre Paris e Rio de Janeiro. Ele não fala de hierarquia urbana, tudo bem? Segurança pública ele até cita, mas não fala de hierarquia urbana. Centro urbano e marginalização econômica. Ele não trabalha a questão econômica, ele trabalha a questão da força, do exército, do controle, e não das atividades econômicas. Ele não fala quais são as atividades econômicas que eu tenho nessas áreas, por exemplo. Se eu tenho indústria, se eu tenho comércios, se eu tenho muitos serviços, se eu não tenho, se eu tenho atividades formais, informais, ele não diz isso. Tudo bem? Beleza? Sempre vai de acordo com o texto base. Ok? Então, 55, letra B. Uma questão com 38% de índice de acertos. 39%, porque tem 38,99%. Ou seja, uma questão praticamente difícil. Justamente, acredito eu, por essa questão da morfologia urbana, do sítio urbano, uma questão que fala muito sobre Rio de Janeiro, isso faz as pessoas já marcarem segurança pública. Eu acho que aí eu tenho elementos que fazem com que essa questão seja um pouco mais complicada de se trabalhar. Beleza? Questão agora 57. Vamos lá. 57 aqui, ó, na tela. Brasil per capita.
Brasil, desculpa, PIB per capita. Aí você tem 1960, 7,33, 1980, 17,96, em 2000, 18,42, em 2013, 24. Ou seja, o PIB per capita nesse período todo só aumentou. E o que seria o PIB per capita? PIB é o Produto Interno Bruto. É a soma das riquezas produzidas no país no período daquele ano. Quando eu penso em PIB per capita, é como se eu estivesse dividindo toda a riqueza do Brasil pela população. Ou seja, na prática, na prova, você pensa assim, é a riqueza do Brasil. O que eu estou percebendo? Que a economia brasileira, em seu PIB, ela está crescendo. Tudo bem? Tranquilo? Então a economia brasileira teve um crescimento muito grande de 1960 a 1980, depois continuou crescendo, mas num ritmo um pouco menor. Ok? Agora vamos para outra informação. Brasil, desigualdade de renda. Ele vai mostrar aqui o coeficiente de Gini. Lembrando, o coeficiente de Gini ele é um indicador maneiríssimo, importantíssimo, para mostrar a desigualdade ou a concentração de renda. Como funciona? Olha só, quanto mais perto eu tiver do 1, maior é a concentração de renda. Ou seja, se eu tenho um país fictício que tem um coeficiente de Gini 1, significa que uma única pessoa controla toda a economia, tem todas as riquezas daquele país. Entendeu? Agora, se eu tenho um outro país que tem um coeficiente de Gini 0,5, significa o quê? Que eu tenho aí uma distribuição quase que de todo o recurso em metade da população, vamos botar assim. Então, com outras palavras, para não ficar no matematiquês, se eu estou no 1, a concentração de renda é maior. Se a concentração de renda é maior, se só tem uma pessoa dona de tudo, dona da coisa toda, a desigualdade é muito grande. Esse é o ideal? Não, o ideal, quando você pensa numa lógica de investimentos, de qualidade de vida, de desenvolvimento da população, você ter o quê? Uma desigualdade menor. Então, o ideal é um coeficiente de Gini baixo. Isso é o oposto ao IDH. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, que aí vai ser um indicador utilizado pela ONU para avaliar o desenvolvimento dos países, que considera principalmente longevidade, educação e economia. O IDH ele já tem uma outra abordagem. O IDH, até porque ele analisa a renda per capita, ele vai trabalhar de 0 a 1. Quanto maior o IDH, melhor a qualidade de vida daquele país. Qual é o problema? Quando eu trabalho IDH, eu posso ter países com IDH mais alto, mas que na prática apresentam graves problemas sociais e econômicos. É o caso do Brasil, é o caso da Índia, da China. Por quê? São países com economias fortes, mas que apresentam uma grande concentração econômica. Então, para analisar a desigualdade social, o mais indicado é o coeficiente de Gini. E é o que está aparecendo aqui. Olha só agora o coeficiente de Gini. Então, quanto mais próximo do 1 ao UERJ, ainda foi maneira com você, maior a desigualdade. Coeficiente de Gini, de 60 para 70 aumentou, de 70 para 79 aumentou, de 79 para 89 aumentou. Ou seja, de 1960 a 1989, a desigualdade aumentou. E de 89 a 2012, a desigualdade diminuiu. Fazendo agora a relação entre os dois elementos. Enquanto a economia brasileira cresce, a desigualdade aumenta e depois diminui. Tudo bem? Mas repara, quando diminui a um patamar que estava lá em 1960. Então não diminuiu tanto. Nos gráficos estão indicadas mudanças que afetaram a sociedade brasileira, em um período que inclui os governos militares, de 64 a 85. E o restabelecimento do regime democrático de 85 até os dias de hoje. Presta atenção agora. Analisando o primeiro e o segundo gráfico, conclui-se que os governos militares... Você não vai analisar todo esse período. Você vai analisar o quê? O período dos governos militares que ele coloca aí, de 64 a 85. Então, o que você vai pegar? O coeficiente de Gini e o PIB per capita desse período. Repara, PIB per capita nesse período, você vai pegar aqui de 60 a 85, de 64 a 85, foi o maior crescimento. Beleza, então eu tive um grande crescimento da economia brasileira. Claro, você tem aquele período do milagre econômico, tudo bem? Agora, repara a desigualdade. De 60 a 89 aumentou ou diminuiu?
aumentou. Então, resumindo, a economia aumentou, mas a desigualdade também. Então, não houve distribuição de renda. Quem era rico ficou mais rico, quem era pobre ficou mais pobre. Beleza? Analisando o primeiro e o segundo gráfico, conclui-se que os governos militares favoreceram, respectivamente, a ocorrência de letra A, redução da pobreza. O que eu acabei de falar? Que a questão deixa claro que eu tenho uma desigualdade crescente. Se a desigualdade aumentou, a pobreza diminuiu? Não, a pobreza aumentou. B, a diminuição do poder aquisitivo. O que é poder aquisitivo? É o poder de compra médio da população. Se houve um aumento da economia do PIB per capita, eu vou falar que eu tenho uma diminuição no poder aquisitivo? Não, tem um aumento do poder aquisitivo. Tudo bem? Pelo menos é o que mostra o PIB per capita aqui. As pessoas vão aumentar o seu poder de compra médio. Quer dizer que todo mundo teve um aumento? Não. Todo mundo teve uma diminuição? Não. Vamos lá. Quem era rico teve um aumento do poder aquisitivo e quem era pobre teve uma diminuição do poder aquisitivo. Então não dá para eu falar que todo mundo aumentou ou todo mundo diminuiu o poder aquisitivo. Por quê? Porque a desigualdade aumentou. Letra C, um crescimento da riqueza nacional. A riqueza nacional, a economia brasileira cresceu? Cresceu, é que mostra o gráfico. E a elevação da concentração de renda? Também. Por quê? Se a desigualdade aumentou, a concentração de renda aumentou. Beleza? Então, gabarito, letra C de casa. Tranquilo? Letra D, expansão do desenvolvimento econômico. Show de bola, tá certo. Elevação da remuneração salarial? Não. Se eu tivesse um aumento salarial, a desigualdade iria diminuir. Tranquilo? Beleza? Próxima questão. Peraí. Essa questão teve um índice de acerto de 61%. Cravado. Então, uma questão ali média para fácil, ok? Questão 58. Vamos nessa? Faltam só duas. Olha só. Rotas de avião recriam um mapa do mundo. Aí eu tenho um mapa do mundo com várias linhas representando o quê? As rotas de aviões que foram representadas nesse mapa. Um consultor canadense, Michael Marquitta, desenvolveu um sistema de visualização das rotas de tráfego aéreo ao redor do globo, que recria o mapa mundi, como mostra a imagem. Atualmente, há 58 mil rotas aéreas cruzando os céus nos 5 continentes. Na imagem revelada por Marquitta, não causa surpresa o fato de que os pontos mais densos aparecem em áreas onde muitas rotas seguem o mesmo trajeto e têm como destino as maiores cidades do mundo. Ou seja, eu tenho várias linhas nesse mapa, mas eu percebo que existe uma concentração maior de rotas aonde? Sobre os Estados Unidos, sobre a Europa, sobretudo a Europa Ocidental, e sobre a Ásia Oriental. São as áreas onde eu tenho o quê? Um maior dinamismo econômico, onde eu tenho os principais países, economicamente falando, onde eu centralizo as principais ações. Então, como ele coloca no final, não causa surpresa o fato de que os pontos mais densos aparecem em áreas onde muitas rotas seguem o mesmo trajeto. Ok? Nessa representação das rotas de transporte aéreo comercial, o mapa ilustra a seguinte mudança na geopolítica internacional atual, contemporânea. Letra A, a aculturação de áreas periféricas. Letra B, a metropolização das regiões rurais. Letra C, a globalização dos países desenvolvidos. Ou letra D, a conurbação de aglomerações populacionais. E aí? Letra C de casa. Por quê? Você vai perceber que nesse mapa eu tenho uma grande informação que seriam as rotas comerciais no comércio mundial. Uma característica da globalização, beleza? Igor, por que não as outras? Vamos lá, letra A, aculturação de áreas periféricas. A imagem, a informação, o mapa não representa, não deixa clara a questão da padronização cultural, da aculturação, ele não menciona a questão cultural. Ele só fala de rotas comerciais, de deslocamentos de aeronaves. Então não dá para você falar que, de acordo com essa representação, ou com esse texto, está ocorrendo uma aculturação das áreas periféricas. É claro que você já estudou globalização, você já trabalhou padronização cultural, mas o texto está apontando para as rotas comerciais, beleza? Para o tráfego aéreo.
Letra B, metropolização de regiões rurais, a mesma coisa. Nessa representação aqui eu não dimensiono, eu não apresento informações sobre o espaço rural e urbano, e muito menos sobre o processo de metropolização. Eu estou mostrando o quê? Voos comerciais, voos entre países, uma maior densidade na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, ou seja, no hemisfério norte, com muito mais dinamismo que o hemisfério sul. Letra D, conurbação de aglomerações populacionais. O que são conurbações? São áreas que apresentam crescimento em conjunto, são áreas urbanas que passam por um processo de fusão, de interação, quando você nem percebe mais a diferença entre elas, devido a um crescimento horizontal que ocorre entre essas áreas. Então eu não consigo perceber, por exemplo, as áreas urbanas nessa representação. Por isso também não dá para marcar a letra D, ok? Vamos agora, calma aí, essa questão teve índice de acerto de 67,78%. Isso é um índice bom, isso faz com que essa questão seja mais para o fácil do que para o médio, até é uma questão bem próxima do que a UERJ trabalha como fácil. Porque a partir de 70% de acertos, eu tenho uma questão fácil, e essa é 67,78%, ou seja, uma questão fácil, praticamente de acordo com a UERJ, e de acordo com o índice de acertos. Questão 60. Para fechar a tampa do baú. Taxa de desemprego no mundo. Europa Central, fora da União Europeia, Norte da África, América Latina e Caribe, África Subsaariana, Oriente Médio, Sul da Ásia e tal. Economias desenvolvidas e total mundial. Adultos e jovens. Beleza, o que eu vou reparar aqui? Por exemplo, vamos pegar aqui a Europa Central. Taxa de desemprego. Então eu tenho aqui uma taxa de 17,1 de jovens e de 6,9 de adultos, tudo bem? Vamos olhar aqui para a Ásia Oriental, por exemplo. Eu tenho 9,5 de desemprego de jovens e 3,5 de adultos. Ou seja, eu vou estar trabalhando com adultos e jovens e vou observar que os jovens, em geral, eles estão muito mais desempregados do que os adultos. É claro, isso passa pela questão da experiência, pela qualificação, pela também questão do desemprego estrutural. Ok? Primeira oportunidade no mercado de trabalho. Agora tem algumas coisas importantes aqui que você pode analisar assim rapidamente. Por exemplo, a distância que existe entre jovens e adultos em algumas áreas. Por exemplo, no Oriente Médio, 28,1 de jovens, 7,5 de adultos. Bem distante. Agora você pode também analisar a discrepância que existe entre as regiões. Por exemplo, a maior taxa de desemprego de jovens você encontra no Oriente Médio, 28%. Agora, tu pega aqui, por exemplo, na Europa, nesse período, 17%. Não está tão distante. Aí você vai para a Ásia Oriental, 9,5%. Ou seja, a região do planeta onde eu tenho o menor número de jovens desempregados, de acordo com essas informações aí, a Ásia Oriental. E onde eu tenho mais adultos desempregados? Novamente, no Oriente Médio, no Norte da África e na Europa. Igor, isso pode ter a ver também um pouco com o envelhecimento populacional? Sim. Beleza? A taxa de desemprego são um dos indicadores das condições de crescimento socioeconômico de países e de regiões, em especial quando afetam contingentes populacionais mais jovens. Opa! Eu estou mais preocupado com quem aqui nessa questão? Com os mais jovens. Beleza? Volto a repetir. Onde eu tenho mais jovens desempregados? No Oriente Médio e no Norte da África. Onde eu tenho menos jovens desempregados? Na Ásia Oriental, em primeiro, e em segundo, na África Subsaariana. De acordo com o mapa, a região que apresenta o maior potencial para o crescimento da força de trabalho ou seja, de acordo com o mapa, onde eu tenho maior potencial para o desenvolvimento. Se eu falo em potencial, estou falando de futuro ou presente? Potencial econômico, estou pensando no futuro. Então, eu vou estar mais preocupado com a população jovem ou a população adulta. Se eu estou pensando em potencial econômico, eu tenho que me preocupar mais com os jovens. Concorda comigo? Então, olha como fica fácil quando você traduz isso aqui. De acordo com o mapa, a região que apresenta o maior potencial para o crescimento da força de trabalho. Ou seja, de acordo com o mapa, a região onde eu encontro o maior potencial de população jovem empregada. Entende?
A região que apresenta o maior potencial para o crescimento da força de trabalho. Ou seja, a região que apresenta o maior potencial para a força de trabalho é a região onde os jovens já estão trabalhando mais, onde eu tenho menos jovens desempregados. E onde eu tenho menos jovens desempregados? Letra A, na Ásia Oriental. Beleza? Igor, essa questão é muito complexa. Caraca, eu quebrei a cabeça aqui. Você e todo mundo. Porque ela é a questão mais difícil da prova. Tem um índice de acerto de 32%, porque ela justamente faz essa relação com as palavras. Onde eu tenho maior potencial de força de trabalho, onde a população jovem é mais preponderante e onde ela está trabalhando mais. Onde eu tenho uma população jovem preponderante? Na África Subsaariana, na Ásia Oriental, no Sul da Ásia, beleza? Na Europa, na América do Norte, eu já tenho uma população mais envelhecida, que já completou a sua transição demográfica. Agora, então posso chutar? Vou chutar lá, ó, pá, África Subsaariana? Não. Eu quero maior potencial futuro, ou seja, maior potencial para o crescimento da força de trabalho, ou seja, onde esses jovens já estão trabalhando, já estão apresentando um crescimento, onde eles estão menos desempregados. Onde eles estão menos desempregados? Na Ásia Oriental, beleza? Então, gabarito, letra A de amor. Valeu? Dúvidas? Tranquilo? Questões mais complexas? Qualquer dúvida, em qualquer uma das questões, pode deixar aqui no comentário, que eu terei o maior presente em ajudar. Espero ter ajudado. Bons estudos, vou ficando por aqui. Um abraço, valeu!